Qual é o mistério resolvido mais assustador ou mais interessante? O assassinato original do Homem-Aranha. Bem assustador se você pensar nisso. Faz você querer verificar 2 vezes seu sótão e porão com frequência, só por precaução. Esse homem invadiu a casa de um casal e viveu no sótão deles por anos em um quarto improvisado minúsculo com uma porta falsa. Ele saía à noite para comer. Uma noite, a esposa acordou com o marido sendo esfaqueado até a morte na cozinha. A polícia ficou perplexa porque não havia sinal de arrombamento ou qualquer outra evidência. Ela viveu na casa sozinha com esse cara vivendo secretamente no sótão por cerca de 1 ano, mas deixou a casa abandonada após muita dor de coração. Alguns dos detetives originais do caso simplesmente não conseguiam tirar o caso da mente, então eles passavam de carro pela casa abandonada de vez em quando, só para ver se podiam ter novas ideias para resolver o caso. Uma noite, em uma passagem aleatória, eles viram a sombra de um homem na janela do sótão, no andar de cima, e rapidamente invadiram para ver o que estava acontecendo. Por meros segundos, um dos policiais avistou o pé dele subindo por essa portinhola minúscula. Quando eles a empurraram para abrir, encontraram esse homem vivendo em um quarto improvisado minúsculo com recortes de jornal do assassinato. Ele eventualmente confessou e admitiu o assassinato. A ideia de alguém vivendo no seu sótão ou porão secretamente sem você saber, me dá arrepios. Postei isso em outro lugar, mas o assassino de voz chorosa era um serial killer que matava mulheres e depois ligava para a polícia chorando, declarando seu arrependimento e dizendo que precisava ser pego e não conseguia se controlar. Algumas de suas ligações estão facilmente disponíveis na internet e são bem arrepiantes. De qualquer forma, ele mordeu mais do que podia mastigar uma noite com uma prostituta chamada Denise Williams, que sentiu o perigo, acertou ele com uma garrafa de vidro e, com a ajuda de outro cara, conseguiu escapar. Paul Michael Stefani foi pego quando procurou assistência médica e foi identificado pelo cara que havia brigado com ele. Ele foi condenado por um assassinato e tentativa de assassinato, mas depois confessou 3 assassinatos e 2 tentativas de assassinato quando percebeu que morreria de câncer. O desaparecimento e assassinato da família McStay. Eu vou estragar se explicar completamente, mas a versão curta é que uma família de 4 pessoas é encontrada desaparecida. Nada perturbado na casa deles. Parecia que eles simplesmente se levantaram e foram embora. Uma busca é realizada e o carro deles é encontrado perto da fronteira com o México. A vigilância da fronteira é verificada e uma família de 4 que se assemelha a eles em vídeo granulado é encontrada. Então, todo mundo pensa que eles estavam fugindo de algo, alguém. Alguns anos depois, alguém off-roading no deserto da Califórnia tropeça nos restos deles. Após investigar mais profundamente os relacionamentos da família, eles prendem o sócio do pai assassinado da família. O assassinato de Mary Fagan. Mary foi assassinada em 1913 em Atlanta, encontrada no porão da fábrica de lápis onde trabalhava. Estuprada e estrangulada, ela foi estranhamente encontrada com 2 notas que ela ostensivamente escreveu, que implicavam um zelador chamado Jim Conley. Quando questionado, Conley contou várias histórias diferentes, mas eventualmente foi tão convincente que os policiais decidiram que não só ele não fez isso, como estava sendo incriminado. Conley eventualmente implicou um gerente chamado Leo Frank. Não havia muita evidência de que ele fez isso, mas Frank era um nortista em uma cidade sulista e judeu. Então não foi difícil convencer os locais de que ele provavelmente fez. Ele foi considerado culpado e apelou. Mas antes de ser decidido, o juiz organizou uma multidão de linchamento e enforcou Frank. Em 1982, um homem agora idoso chamado Alonzo Mann, que havia testemunhado no julgamento, confessou que viu o assassino com o corpo de Mary Fagan. Era Jim Conley que ameaçou matar o então menino de 14 anos se ele contasse a alguém. Jesus, eu assumo que o juiz não viveu até 1982 para aprender que estava errado. Duvidoso. Há outros detalhes terríveis também. Se você olhar a página da Wikipédia, eles têm fotos do corpo enforcado de Frank. Elas aparentemente eram vendidas como souvenirs. Isso era uma coisa antigamente. Pior, se você olhar, a multidão colocou o nó do carrasco na frente. Eu li em outro lugar que isso é o que você faz quando quer que a pessoa sofra de verdade, estrangulando lentamente bastardos reais. Esses caras.
Um motorista de ônibus escolar sequestra 3 garotas em 23 de agosto de 2002, 21 de abril de 2003, 2 de abril de 2004. Ele as mantém cativas na casa dele em um bairro da cidade de Cleveland para estupro e tortura. Uma das garotas dá à luz uma filha em 25 de dezembro de 2006. Elas escapam em 6 de maio de 2013, quase 11 anos após a primeira. Ariel Castro, sequestrador de Michelle Knight, Amanda Berry e Georgina de Jesus, resgatadas por Charles Ramsey. Ele tem uma música sobre sua entrevista inicial, Dead Giveaway. Cleveland é bem bagunçada. Eu lembro de vários anos atrás ouvir sobre uma casa em Cleveland onde encontraram corpos escondidos nas paredes e enterrados no quintal. Os vizinhos ligaram para a polícia em múltiplas ocasiões para reclamar do cheiro vindo do lugar. Após anos ignorando as ligações e dicas sobre o lugar obviamente assustador, a polícia finalmente apareceu para questionar o dono, Anthony Sowell, sobre acusações de estupro de uma mulher que escapou, e eles descobriram 2 corpos simplesmente deitados no chão da sala de estar. Eventualmente, foi determinado que ele havia matado pelo menos 11 mulheres. A polícia aparentemente tentou ignorar as ligações e reclamações sobre esse cara, o máximo que pôde porque era um bairro pobre negro, e todas as mulheres desaparecidas eram negras e viciadas em drogas. A história não ajudou a reputação do Departamento de Polícia de Cleveland. Stephanie Lazarus, a detetive de Los Angeles que por 20 anos pensou que escapou impune do assassinato da esposa do ex-namorado. Sua entrevista é a coisa mais fascinante que você vai assistir porque ela conhece todos os truques do ofício e ainda assim não consegue se livrar da armadilha. Muito longo, não assisti. Não é fácil resumir. Em 2009, detetives de Los Angeles tiveram tanto sucesso em resolver assassinatos que voltaram para casos frios. Um caso que os incomodava havia sido uma jovem esposa baleada até a morte em 1986, atribuída a outras invasões domiciliares no mesmo bairro naquela noite. Uma marca de mordida na perna da vítima continha DNA e saliva, mas nunca combinou com nenhum criminoso no banco de dados do FBI. Vários membros da família sugeriram à ex-namorada do marido da mulher falecida, a detetive de LA Stephanie Lazarus, como pessoa de interesse, mas evidências faltavam em 1986 para obter um mandado. Ela havia relatado suspiciously sua arma de serviço e uma câmera roubadas do carro dela em um shopping logo após o assassinato. Então, testes balísticos eram impossíveis. Em 2009, detetives pegaram o DNA dela de um copo no lixo de um shopping. A entrevista no vídeo do YouTube é na manhã após o laboratório lhes dizer que a saliva do copo de Lazarus é uma combinação perfeita com o DNA da saliva na velha marca de mordida. O momento em que ela sabe que foi pega é quando eles educadamente pedem uma amostra voluntária de DNA, revelando que eles têm algo da cena do crime de 1986 para comparar. O corpo no quarto 348. Esse é outro que eu postei sobre, mas é um mistério tão bom. Realmente, não leia meu resumo. Vá para o artigo. Um homem é encontrado morto no quarto de hotel dele. Ele gostava de beber e comer menos que saudável e era fumante vitalício. Parecia causas naturais de um estilo de vida que o alcançou. Ele foi encontrado deitado no chão, como se cambaleando para a porta. A autópsia diz o contrário. Ele tem uma laceração no escroto e está machucado e inchado como se tivesse levado um chute forte. Há machucados na virilha que sobem pelos quadris e abdômen. Dentro, seus órgãos estão machucados e lacerados. Parecia que ele foi brutalmente espancado. No entanto, o quarto de hotel dele estava normal, exceto, você sabe, pelo cadáver dele. Nada fora do lugar, sem sangue, sem sinais de nada sujo. O caso esfria. Um novo detetive é trazido, um conhecido por resolver o insolúvel. Ele senta com o examinador médico para revisar fotos da autópsia e tal. Então ele descobre. O homem havia sido baleado pelo escroto. Essa era a laceração e a pele enrugada dobrada para obscurecer o buraco de bala. A bala viajou para cima pelo corpo dele, causando as outras lesões. Então, quem fez isso? Havia um grupo de homens no quarto ao lado, e um deles saca uma arma e começa a brincar com ela. Ela disparou, atirando através da parede para o quarto da vítima onde o acertou. Os homens usaram pasta de dente para preencher o buraco de bala,
que havia passado por uma parte da parede que não era fácil de notar. O assassinato de caso frio de 30 anos de Reina Marroquin, que foi resolvido quando uma família de Nova York encontrou um barril de 55 galões no espaço de rastejamento do porão deles que estava lá por anos, através de muitos donos anteriores. Detetives entrevistaram a ex-melhor amiga de Reina, que lhes disse que meses antes do desaparecimento dela, Reina admitiu que estava grávida de um homem casado, mas nunca deu o nome. A investigação revelou que um homem chamado Howard Elkins era o pai. Eles localizaram Howard, então com 70 anos. E um dia, após ser questionado pela polícia, Howard cometeu suicídio. Ele tomou o caminho fácil. Embora eu ainda coloque parte da culpa no oficial que especificamente disse a Elkins que eles voltariam e o prenderiam por assassinato. Uma das piores partes da história é que esse cara não só se matou, ele fez isso no carro, garagem do vizinho. Não queria sujar a própria casa para a família dele. Provavelmente causou muito trauma desnecessário para os vizinhos por algo com que eles não tinham nada a ver. O caso de Jacob Wetterling. Ele era um menino de 11 anos sequestrado perto da casa dele em 1989. Ele e os amigos dele haviam ido a uma locadora de vídeo local e estavam a caminho de casa quando um homem os parou e forçou Jacob a ir com ele sob ameaça de arma. Ele forçou os outros a virar e correr e os ameaçou de que seriam baleados se não fizessem. Por quase 30 anos, o caso permaneceu sem solução. Seus amigos e irmão cresceram sentindo a culpa de não conseguir parar o sequestrador. Seus pais e família não tiveram fechamento, pois não tinham ideia de para onde ele foi levado ou quem o levou. Mas eles mantiveram a esperança por todos aqueles anos de que talvez ele ainda estivesse vivo. Um homem local até foi falsamente acusado de sequestrá-lo. Tristemente, seus restos foram encontrados em 2016. Cerca de 30 milhas de onde ele foi sequestrado. Investigadores conseguiram encontrar o homem responsável, e ele confessou o crime. Ele havia agredido Jacob e o matado na mesma noite em que foi sequestrado. É uma história trágica e há muitos mais detalhes. Felizmente, detetives nunca desistiram desse caso e conseguiram resolvê-lo após todos aqueles anos. Eu cresci em Nashville, Tennessee, nos anos 1970. Crimes terríveis eram raros. O desaparecimento da menina de 9 anos Marcia Trimble, em 1975, tomou a cidade em medo e tristeza por mais de um mês, até o corpo dela ser encontrado. Ela estava entregando biscoitos de Girl Scout a algumas portas da casa dela e desapareceu. O caso era estranho desde o início e permaneceu sem solução por 33 anos. Eu liguei para minha irmã mais velha quando ouvi a notícia e nós duas choramos, mesmo que tivesse sido há tanto tempo. Nós tínhamos amigos próximos ao caso, e meus pais eram amigos do chefe de polícia na época. A cidade inteira se sentiu da mesma forma. Todos nós sentíamos que ela era uma de nós, e isso é o que tornava tudo tão assustador e triste. Havia vários suspeitos e muitas teorias do caso, mas nenhuma nunca deu certo. Acontece que um homem local havia assassinado uma estudante de Vanderbilt e estuprado uma estudante de Belmont, apenas dias antes de matar Marcia Trimble. Ele foi preso em março por aqueles crimes e foi encarcerado. Ele eventualmente confessou o assassinato de Marcia para outros presos que o delataram. Seus pais ambos morreram antes do caso dela ser resolvido. É uma pena sobre os pais dela morrerem antes de descobrir o que aconteceu. Isso deve ter sido uma coisa horrível pairando sobre as cabeças deles por tanto tempo. Os assassinatos da Superbike em 6 de novembro de 2003. 4 pessoas foram baleadas e mortas em Chesnee, Carolina do Sul, em uma loja de motorsports. Não era um roubo, pois nada foi levado. A esposa de uma vítima e um amigo que descobriu os corpos e ligou para o 911 foram suspeitos por anos. Então, um dia em 2016, Kala Brown e Charlie Carver desapareceram. Kala foi encontrada acorrentada na propriedade de um Todd Colehap. O corpo de Charlie também foi encontrado lá junto com os corpos de outro casal desaparecido. Colehap foi preso e incrivelmente confessou os assassinatos da Superbike de 2003. Não era um triângulo amoroso ou um negócio de drogas que deu errado. Não, era um serial killer que estava bravo porque a equipe disse que ele era gordo demais para andar de moto. Esse me acertou forte. Essa é a minha cidade natal. O cara responsável era uma peça de trabalho real. Ele é monstruoso. Ele começou bem jovem também.
Eu definitivamente acho que ele cometeu mais assassinatos do que apenas os 7 que sabemos. Como a cidade reagiu? A cidade era uma mistura estranha. A maioria de nós estava horrorizada. Muitas pessoas evitaram bares por um curto tempo após os assassinatos. Motociclistas tinham essa solidariedade acontecendo. Você não os via muito por algumas semanas. Muitas mulheres pararam de ir a lugares sozinhas por um tempo. Havia patrulhas aumentadas. Então havia pessoas que abertamente ignoravam os crimes. Não os impactava muito e elas simplesmente continuavam. Chesney voltou ao normal após cerca de um mês ou algo assim. Somos normalmente uma cidade quieta. A paz foi reinstalada e por um tempo parecia que todo mundo esqueceu e então eles encontraram Kala. O lugar estava em alvoroço novamente. Rumores sobre precisar de um toque de recolher e patrulhamento policial aumentado. As coisas estão se acalmando agora, mas realmente nos despedaçou novamente. Eu não consigo imaginar o que ela suportou como sobrevivente cativa. Eu não consigo imaginar o luto que a família dela passou. Eu espero que ela esteja se recuperando bem. Eu acho que esse caso realmente mudou como nosso departamento de polícia lida com pessoas desaparecidas. Ninguém esperava encontrá-la viva. Esse ficou comigo desde que vi um daqueles shows de Identification Discovery detalhando a história. Não é tanto um mistério quanto alguns casos, pois não fez notícia nacional ou internacional enquanto era resolvido, mas eu tenho certeza que foi um clusterfuck de um mistério para pessoas que conheciam esse casal e polícia investigando. Polícia foi chamada para um hotel porque um homem pulou para a morte. Ele tinha uma nota longa no bolso e dizia algo do tipo: "Estou acabando com minha vida porque sinto muito pela que tirei." Super parafraseado aqui. Então polícia foi para o endereço dele e encontrou rabiscos loucos pintados com spray na parede, incluindo "Olhe no forno." Oh, o que eles encontraram no forno, você se pergunta? São partes do corpo pertencentes à namorada dele. A cabeça dela estava em uma panela no fogão e parte dela estava na geladeira. Ele a estrangulou, desmembrou e cozinhou. Supostamente, ele não planejava comê-la. Ele estava tentando se livrar de evidências até que sua consciência o alcançou. O casal era Zack Bowen e Eddie Hall, que se conheceram em Nova Orleans e enfrentaram o furacão Katrina juntos e ficaram na área após a tempestade. Se você googlar eles, você pode encontrar uma foto que entrou em algum tipo de revista ou jornal, que era uma peça fofa mostrando jovens pássaros do amor lidando com as consequências de Katrina. Aparentemente, Zack Bowen havia passado tempo no exército e tinha uma esposa da qual estava separado. Zack e Eddie bartendavam juntos e bebiam muito. Algumas pessoas diziam que Eddie era uma bêbada desagradável que podia ser abusiva. Também havia rumores de que eles estavam usando muita cocaína. Os problemas de abuso de substâncias e a possibilidade de que Zack pudesse ter problemas mentais não diagnosticados após sua experiência militar são as teorias para possível motivo do crime. Edith. Eu acabei de postar isso como resposta a um comentário e queria adicionar aqui porque adiciona ao quão interessante e insano esse caso é. Também, no show que eu vi, eles tinham uma amiga deles dando uma entrevista, só dando suas opiniões sobre o caráter deles e como era super chocante e louco pra caralho para isso acontecer. A amiga era Margaret Sanchez, e ela mesma acabou se declarando culpada de homicídio culposo em um caso não relacionado. Ela e o namorado dela aparentemente esfaquearam e desmembraram uma dançarina exótica. O namorado de Margaret, Terry Speaks, foi considerado culpado de assassinato em segundo grau, obstrução de justiça e conspiração para cometer obstrução de justiça. O nome da vítima nesse caso era Jaren Lockhart. A história para esse é que o casal estava em um clube de cavalheiros e ofereceu dinheiro a Jaren Lockhart para voltar ao lugar deles para uma festa privada. Eles a esfaquearam, desmembraram e ela apareceu na costa do Golfo do Mississippi. Nos poucos artigos que eu esquimei, eu não consegui encontrar um motivo para isso. O sequestro do bebê Lindbergh. Por 2 e 1 para 2 meses em 1932, o mundo enlouqueceu tentando encontrar um dos bebês mais famosos. Os sequestradores enviaram notas de resgate e tentaram pegar o máximo de dinheiro possível. Acontece que o bebê foi morto e jogado perto da casa na noite do sequestro. Meu bisavô era o promotor assistente nesse caso. Ele nunca esteve realmente convencido de que pegaram o perpetrador certo e bebeu o resto da vida. Rumores da família. Isso é interessante.
Sinto muito pelo resultado da sua família. Ele achava que era um trabalho interno? Ele não estava totalmente convencido de que o acusado realmente fez isso. Ele achava que eles foram incriminados. Uma nova teoria sugere que Charles era um brincalhão e foi uma brincadeira que deu errado, mas eu duvido disso. Ben Needham, uma pobre criança de Sheffield, UK, minha casa de infância, desapareceu quando visitava a casa dos avós em Kos, Grécia. Ele estava correndo para dentro e para fora das portas do pátio para o jardim, brincando com seus brinquedos. E então, de repente, ele simplesmente não estava mais lá. Estava em todas as notícias onde eu morava por muitos anos. Eu me sentia tão triste pela pobre mãe dele e o resto da família. Havia argumentos sobre a polícia grega não fazendo o suficiente, polícia britânica não ajudando o suficiente ou fazendo demais. Rumores horríveis infundados sobre família e pessoas próximas. Testes de DNA em crianças suspeitas de talvez serem Ben. Discutir que a história de Madeleine McCann pegou toda a imprensa e dinheiro. Eventualmente, um dos trabalhadores em um canteiro de obras próximo morre de câncer e sua confissão secreta é revelada. Ele acidentalmente atropelou o menino com sua escavadeira e cobriu em vez de confessar. Eu sei que eles encontraram os brinquedos com os quais ele estava brincando na época, enterrados perto recentemente, mas não tenho certeza se encontraram os restos dele ainda. Que vergonha e desperdício de tantos anos em uma investigação internacional com tanta dor. Assassinatos de Manson. Manson é tão famoso agora que é difícil imaginar não saber quem estava por trás dos assassinatos. Mas na época havia um pânico generalizado por Hollywood, que era largamente culpado em afro-americanos e depois em hippies em geral. O podcast You Must Remember This faz um trabalho incrível pintando um quadro detalhado do que isso parecia quando ainda era um mistério. Isso é interessante porque o plano declarado de Manson era fazer o público culpar pessoas negras para começar uma guerra racial. Certo? Pensar que seus motivos foram bem-sucedidos em instilar medo em algumas pessoas é preocupante, não devido aos motivos dele, mas por quão facilmente algumas pessoas foram persuadidas. Um local vem à mente para mim. Em 1971, duas garotas de 17 anos desapareceram uma noite quando dirigiam para uma festa. Alguns dos amigos delas estavam dirigindo à frente delas e eventualmente perderam de vista as luzes delas após elas errarem uma curva. Eu acho que algumas pessoas suspeitavam de sequestro ou outro jogo sujo. Outros suspeitavam que elas bateram em uma pedreira de cascalho. Mas buscas não encontraram nada. Havia múltiplos avistamentos delas em outras cidades. Mas as famílias delas se recusavam a acreditar que elas fugiram. Em 2007, um homem que já estava cumprindo mais de 200 anos por estupro foi acusado dos assassinatos delas. Eles até rasgaram a fazenda da família para procurar os corpos das garotas. Em 2013, alguém avistou a parte de baixo de um carro em Brule Creek. As garotas foram encontradas dentro do carro. Eu acho que ainda há algumas perguntas sobre o que exatamente aconteceu, mas a ponte perto da qual elas estavam era nova e o carro estava na terceira marcha. É incrível que ninguém viu o carro na busca inicial da área. Acredita-se que inundações recentes o descobriram e o mudaram para que ficasse visível. Aqui está um link. Ele viveu até 102, mas morreu 5 dias antes de encontrarem a filha desaparecida dele. Isso é de partir o coração. Do artigo, polícia havia anteriormente rasgado a fazenda de um colega de classe das garotas que está na prisão por acusações de estupro não relacionadas. Eles encontraram ossos e bolsas e outros itens, mas não conseguiram conectá-los às garotas. Esse é o mistério não resolvido. O cara na prisão por estupro, mas eles conseguiram desenterrar ossos e bolsas não relacionados às duas mulheres desaparecidas originais na propriedade dele, e ele não foi acusado por aqueles possíveis assassinatos. Lori Erica Ruff. Esse cara no Texas casou com uma mulher que conheceu em estudo bíblico, teve um filho com ela, e então ela começou a mostrar sinais de doença mental. Eles se divorciam, e ela comete suicídio. Em 2010, ela deixou uma nota que era incompreensível e cheia de frases aleatórias e referências. Quando o ex dela estava olhando as coisas dela, ele encontrou um certificado de nascimento com o nome Becky Sue Turner nele, que era uma menina de 2 anos que morreu em um incêndio em casa em Washington nos anos 70. Lori havia roubado a identidade de Becky e usado para mudar seu nome para Lori Erica Kennedy.
Não havia pistas quaisquer sobre quem ela era antes de adquirir a identidade falsa, e sua história de fundo permaneceu um mistério por anos. Alguns anos depois, ela foi identificada combinando o DNA da filha dela com um parente distante na Pensilvânia. Acontece que o nome real de Lori era Kimberly McLean, e ela deixou sua casa na Pensilvânia em 1986, pois não se dava bem com a mãe e o padrasto. Eu estava realmente fascinado com esse quando ainda era sem solução, e achei a resposta real um pouco anticlimática. Estava claro de tudo que ela deixou que algo estava errado com ela, e isso realmente me deu arrepios. Eu ainda estou interessado nesse porque ainda há um mistério. Eu percebo que adolescentes fazem merda burra e fogem muito, especialmente quando não se dão bem com pais e padrastos, mas Lori Kim foi a muito esforço. Se ela queria fugir e começar de novo, era 1986. Ela podia simplesmente ir para outro estado e começar uma nova vida. Mas ela foi a um grande esforço para roubar a identidade de uma menina morta e então usar essa identidade para mudar seu nome. Novamente, isso não era fácil, e levou tempo, esforço e provavelmente dinheiro para accomplishing. O que a fez deixar? Porque ninguém a procurou. Isso não é uma história normal de fugitiva, e algo aconteceu para fazê-la pensar que esse era o melhor curso de ação. Ninguém se levanta uma manhã e vai. Que dia lindo, o sol está brilhando, os pássaros estão cantando. Acho que vou deixar tudo e todos que conheço, desaparecer e passar vários anos adquirindo uma nova identidade. Podia bem ter sido o surgimento da doença mental que mais tarde levaria a ela a tirar a própria vida. Final da adolescência é bem comum para isso. Mas algo aconteceu para fazê-la sentir que precisava deixar do jeito que fez. Infelizmente, ela é a única pessoa que poderia ter respondido essa pergunta e ela se foi.